esse arquivo, né? É o guia de leitura, inclusive, do manual, ajuda muito a compreender. Tem vários tipos de textos, né? Tinha algum outro assunto que a gente ia falar, eu não comentei? Gisele, não tinha um negócio na pauta? Tinha. Eu ia comentar do trigueirinho. Bom, assim, ó. Essa figura que vocês estão vendo aqui. Pontos energéticos. Isso são os centros, na verdade são centros energéticos planetários, né? Isso aqui está numa obra chamada Glossário Esotérico, que ela foi escrita pelo autor Trigueirinho, não sei se vocês já ouviram falar. Bom, inclusive assim, eu tenho algumas citações dele no manual. Considero assim que a obra inicial, que inclusive a obra inicial assim fala de coisas que nenhum outro autor no mundo inteiro fala. E essas coisas, a principal dela é justamente a troca do foco da hierarquia planetária do planeta, que antes era centrada em Plan e hoje vem para o chamado Cone Sul, né? A gente pode ver aqui, aqui nessa área que está mais centrada em todo o chamado Cone Sul, né? América e tal. Agora vou mostrar para vocês mais um pouquinho. E acarretou assim, ó, não apenas ele chama traslado da hierarquia, né, que é a volta para cada hierarquia planetária, mas também ocasionou assim uma série de modificações no campo energético humano, na estrutura energética, né, no que é chamado aqui por ele consciente direito. Até tem isso aqui. Né? A gente pode ver aqui uma grande modificação, né, que a gente sempre fala disso aqui, ó, antes eram esses chakras, hoje as pessoas começam a manifestar esses, que é o plexo cósmico, o cardíaco direito, cerebral direito, e outros dois que, conforme as iniciações internas, eles vão sendo despertos, né, isso a gente já tem falado bastante, né, que também assim, ó, que o Monchan é um elo entre isso e isso, né? Seria uma forma de ajudar a uma coisa intermediária, que já colocou algumas vezes. E eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, então, que seria os principais centros energéticos, né? Só porque até a Gisele tinha falado, perguntado se eu tinha mostrado. Até às vezes eu mostro isso no nível 1, não sei se para vocês ou você. Só para dar uma localizada, assim, o que significa exatamente essa troca, né, de Shambhala para Mithila. Shambhala, então, seria lá no deserto de Gobi, né, que fica no norte da China e entre a Mongólia e a China. E a troca para Mithila, que fica aqui na fronteira entre o Peru e a parte do Amazonas, ali, Amazônia? E são... Hã? Vai pro lado do Acre, né? Sim, mas o Amazonas peruano. Pega toda uma zona muito grande que até a gente vai ver um pouco mais. Então a gente vê assim que teve por que também isso está aqui? Por que a gente fala disso, né, no Monchan? Porque na verdade assim, desde o início desse trabalho, quando a gente começou esse trabalho nesse ciclo atual do Monchan vem justamente para entrar em conformidade com a situação atual do planeta. Tá? Então, o que a gente estava percebendo? Até no início do manual ali, tem toda uma historinha assim, né, de como foram começados a perceber aqueles centros energéticos, como a gente estava percebendo toda a estrutura planetária, né? E por essa percepção foi que a gente chegou até a obra do Trigueirinho. Quer dizer, chegamos a ele para concordar com aquilo que estava sendo visto, ditado no plano interno, né? E aí vimos que o único autor que falava sobre isso era ele. Obviamente, as coisas mudaram em 11 anos e hoje mesmo, né, não concordo em absolutamente nada com o que eles estão fazendo hoje lá em Figueira, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas... Não.
Sim, hoje eles se transformaram num monastério, é uma coisa mais... Está virando uma verdadeira religião. Assim. E é justamente o contrário de tudo aquilo que a obra original pregava, né? Do meu ponto de vista. Tá? Então as pessoas se vestem de monges, se chamam frei, madre, não sei o quê. Né? Então tem peregrinações, tem... Não sei se tu está acompanhando essa... Roberto? Está acompanhando? Sabe disso? Eu ouvi alguns blogs. Então tem algumas mensagens lá e na verdade é uma pessoa que está passando por um processo interno muito importante e eles não estão sabendo lidar com aquilo, estão achando que são mensagens lá divulgando para o mundo inteiro, na verdade vão prejudicar uma pessoa. Esse é o ponto. E outro ponto que eu acho assim terrível é que eles são extremamente catastróficos, né? Eles só vivem para a catástrofe. A verdade é essa. Resumindo. Então eu não acho isso. Acho que mesmo que acontecesse amanhã, vamos destruir tudo, diz, ó, vai para casa e come uma pizza. Mas inicialmente o Trigueirinho não falava da catástrofe. Pois é. Ele começou a falar sobre isso. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Eu tenho quase todos os livros dele. O que tu acha que está afetando hoje? Hã? O que tu acha que afeta o Trigueirinho? As pessoas novas que estão entrando lá. Como é que teve deixou você Que talvez ele não fosse exatamente tudo aquilo que ele dizia que era. Tu teve lá, falou pra ele. Eu falei propriamente que ele passei do lado, né? Eu não quis falar. É verdade. Não deixaram, inclusive. Má influência, né? Vai saber. Mas esse conhecimento de onde é que ele tirou nível Então, assim, olha só, como é que vem o conhecimento espiritual para o planeta? Nós tivemos várias fases. Vamos acompanhar a história. Flashback. Tudo começou com a Blavatsky. Se nós olharmos assim de uma maneira mais moderna. Helena Petrovna Blavatsky. Sim. Lembra? A Rússia. Hã? A Rússia. Americana russa. Russa americana, sei lá. Lembra da Blavatsky? Leram alguma coisa dela? Qual? Doutrina secreta. Tinha vários, né? Isis sem véus, tinha a voz do silêncio, que eu acho bárbaro. A voz do silêncio é bárbaro porque não sei de onde ela tirou aquilo. Tá? Mas é bárbaro porque é justamente a voz do silêncio. É um poema, na verdade, que ela diz que foi originada de monges budistas profundamente integrados lá que viviam no Tibete. Na verdade, existem dois grupos de monges budistas tibetanos, né? Um verdadeiro e esse que a gente vê por aí. Esse eu gosto sempre de deixar bem claro. Esse que está por aí não é nada. O que está na mídia não é nada. Não é nada. É a mesma coisa que tu ir na Candomblé, um negócio assim. Tá, pode ser? Não estou ofendendo ninguém. Que eles fazem lá todo um ritualístico que não se deveria fazer, né? Bom, e os verdadeiros são escondidos. não, os verdadeiros já foram para o... Sim. Sim. Não por isso são se chamam aqui. monges budistas esotéricos. Na verdade, esse foi um termo que eu mesmo cunhei. E tem outros que copiaram como se isso já existia. Mas, na verdade, não, eu cunhei esse termo porque, assim, ó, na verdade, no plano espiritual interno, tu vai vendo vestes e coisas nas pessoas, assim, no plano interno, e presentes, digamos, espirituais, que tem uma semelhança extremamente grande com as vestes budistas, católicas, entendeu? Que isso, na verdade, são recriações materiais de uma coisa do interno. Só que hoje ele só tem o material, não tem mais a ligação do interno. E justamente quanto mais vestido tiverem hoje no plano material, menos com a ligação tem. Dá para entender essa ideia? Acho que é mesmo. E aí, então, esse texto, né? Esse texto foi originado lá desses monges originais lá no inferno, né? Depois ela realmente se perdeu muito, também forjou algumas fotos, forjou alguns documentos que a gente sabe que foram forjados. Teve envolvimento, inclusive, com forças evolutivas, que colocou isso em alguns livros dizendo que eram extremamente evoluídos e não eram. Tem os lábios que tu olha assim, tu já sente aquela...
Só uma pergunta. Essa energia, ela já existia, só foi trazida de volta, né? Ó, A energia do, vamos por assim, que está aqui agora. do planeta, né? Não, dos novos pontos. Sim. Ela estava Sim, ela tava latente. se chama revitalizado, né? Isso. Assim, inclusive, assim, ó, não sei se tu lembra lá que dizia, né, que o primeiro era Ribeira, né? Aliás, IBs aqui no Brasil, depois foi para São Paulo, agora volta para o Espírito. Isso no decorrer de... Eu ia perguntar o que faz essas pessoas se perderem, qual é o ego, a personalidade delas. Você não trigueiro, não conhece direito o trigueiro, só ouve falar. Mas aí não era tudo que ele falava que ele era. Eles perderam o ego dele, essa palavra se perdeu no ego. Eu só acho assim, ó, que às vezes o trabalho tem que terminar e não termina. Quando ele não termina, é que está o problema, entendeu? A pessoa continua. Sim, exatamente. O que eu vejo assim, ó, e essa eu acho que responde tudo, assim. A gente tem que se dar por conta que às vezes tu tem que terminar e ir embora. Ou fazer outra coisa. Tá? E aí quando tu não termina, fica isso. Porque hoje, o que a gente sabe assim com ele, por exemplo, ele terminou o trabalho dele faz muito tempo, acho que o glossário esotérico foi o último real trabalho. E ainda assim. E aí depois ele começou com uma série de palestras, CDs e tudo lá, e aí foi agregando gente. E essa gente veio fazendo justamente coisas que, se tu olhar na obra original, técnicas, por exemplo, de Qigong e tal, que é totalmente contrário ao fluxo dessa energia atual, eles praticam hoje lá e estimulam. Tá? Então, assim, como ele falou aqui, ó, esse traslado mesmo da hierarquia, essa troca aqui de um lado para o outro, significou que justamente saiu daqui de... Aqui seria a Nutea, né, do Marcos Platão. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu estou trancando aqui porque eu estou com muita coisa aberta e está calor. Desculpa. Então, houve esse traslado para esses centros principais aqui. Agora eu vou mostrar com mais detalhes. Trigueirinho teve um tempo também que ele estava recluso, assim, que a gente não estava dando palestras. E então eu vejo assim, ó, sabe, eu vejo assim, que tu tem que saber a hora que tu tem que, ou então travar ou sair dali, né? Eu sempre me perguntei por que ele, vamos supor, não continuou. Agora eu estou respondendo a pergunta. Ele terminou, ele fechou o ciclo. Sim, só que outros, ele, vamos supor, acabou, fechou o ciclo, mas não parou definitivamente. Mas assim, ó, ele teria que ter fechado o ciclo e acabado, feito outra coisa. Ficar lá. Talvez até. Não sei se ele ganhava alguma coisa com as obras, de repente ele quis continuar. Assim, ó, o que eles têm lá hoje assim, é fabuloso, é uma cidade dentro de uma cidade, né? Então é são várias financeiras. São várias fazendas, assim, núcleos de figueira que chamam, né? São várias fazendas, é uma cidade mesmo, eles têm uma autonomia completa lá, tem, né, vive na plantação, é muito grande, é estupendo aquilo lá, não sei se já foi lá. Não. Tinha vontade de ir. E aí, hoje deve ser muito maior, eu fui lá 7 anos atrás, só dei uma passadinha assim, embora que eu não gostei realmente. Gostei. Sim. Mas assim, se ele se desorientou assim, ele tinha uma ligação interna? Sim. Uma coisa? Tem. E perdeu a orientação? Não sei se ele perdeu. Assim, para sair da... Né, para não terminar o trabalho. Foi a troca de mônada. Ele trocou a mônada, né? Na verdade, ele trocou quando ele começou o trabalho. Assim, ó, todo o trabalho do Trigueirinho começou com um material que ele recebeu de uma pessoa chamada Saruma, que era o vigilante de Aurora, né? De Aurora. Ele tinha uma casa lá e era um médico chamado Acoglanes, não é isso? E esse médico foi depois até assassinado lá. E ele deu os primeiros trabalhos para o Trigueirinho. Aí o Trigueirinho foi lá, recebeu iniciações, inclusive, lá na região de Erques, lá com esse próprio Saruma, né? Não. Estou trocando a figurinha. É na Argentina. E Erques é na Argentina. Coisa é a Aurora. A Aurora é O médico, esse Acoglanes, que eu não sei o nome interno dele, eu acho que é esse que era o Saruma, né?
esse que deu o material e aí convidou ele para fazer determinadas iniciações lá com naves, não sei o que, lá em Erques, em Córdoba, na Argentina. Foi isso aí. La Cumbre, inclusive, lá perto de Capija. E, bom, foi aí que houve essa tal da troca monástica que ele fala nos livros, inclusive em Mistritlan, né? Tem um livro lá que ele fala disso. Mas tem um dos últimos deles que está na segunda mônada, né? E trocou de novo agora. Eu acredito que sim, porque aquele trabalho era como eu te digo, terminou, né? Sim, porque agora está na segunda. Mas não é o mesmo? Não. A primeira era aquela que ele tinha e depois saiu essa. Sim, saiu mas agora essa. tem outra. Agora tem outra. Não sei. É. O que eu sei, assim, ó, Gilberto, só para responder a tua pergunta, assim, até o mestre pode ser do outro lado, porque a energia, ela pode se confundir, assim. Eu não estou questionando exatamente, assim, no nível dele, porque eu sempre respeitei muito, especialmente pela obra, assim, que esse princípio aqui é muito... Mas atualmente eu estou questionando, assim... entendendo a pessoa que tinha orientação, depois perde... O que ele sabe pode continuar. Tem o Eu conhecimento. estou questionando assim, ó, o que ele era realmente desde o início. A única coisa que eu acho que esse material aqui, como eu te digo, a fonte não foi dele. Tá? Esse é o fato. Tá? Foi uma outra pessoa que passou isso para ele antes de 88. Que era o acoplano desse médico que eu disse que morava lá em Argentina, lá, e que foi assassinado depois e tal. Tá? Esse aqui. Ele desenvolveu um belo de um trabalho depois, com outras informações e tal, inclusive o Glossário Esotérico é um dos livros assim, que eu mais gosto, assim, que tem referências extraordinárias. E que o que eu estava querendo responder antes, da origem da informação esotérica, era essa. Primeiro começamos lá com a Alice Blavatsky, né, que diziam sempre que depois a gente foi vendo, assim,